Mais um episódio do Híbrido Cast na área e hoje você vai ouvir o professor titular da USP de nutrição que mais de 35 anos leciona aulas por lá. Não é um papo que você vai achar convencional, por quê? A gente começa com o modelo de obesidade, tentando entender por que a partir dos anos 70 a gente teve uma alta gradual em relação à obesidade. E depois disso, a gente vai tentar relacionar isso com açúcar adicionado, nível de atividade física. Vai virar um pouco para a ideia de como está o campus da faculdade e se o discurso político e social tem influenciado a forma como o consenso científico e análise de dados é relacionado dentro do discurso hoje em dia dos jovens. E aí a gente vai abordar muito sobre até política, religião e o que isso tem a ver com ideologias como low carb, como jejum intermitente. A gente vai falar sobre o indivíduo, o coletivo. Foi muito irado o papo. Vai abrir a sua cabeça e aí você vai ter umas boas 1h30 de muita conversa de alto nível. Fechado? Espero que você goste. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Híbrido Podcast. Hoje, com uma honra enorme, nós recebemos o professor titular da USP de Nutrição, Lancha Júnior. Eu tenho certeza que vocês não terão uma expectativa assim tão óbvia, porque nós iremos abordar outros assuntos, aproveitar o conhecimento dele, tanto na área acadêmica quanto, obviamente, na área científica, porém, nós não iremos ficar tanto na base ali da nutrição e iremos explorar assuntos mais profundos e que, de fato, vocês consigam abrir a cabeça em relação a diversos assuntos que a gente vai abordar aqui. Então, seja muito bem-vindo, professor. É um prazer ter você, pelo seu tempo. Hoje eu tenho certeza que eu vou aprender muito. Então, é uma honra para nós ter você aqui. Obrigado, João. Obrigado, Marcos, pelo convite, estar aqui com vocês. O prazer é todo meu, da gente poder conversar sobre esses assuntos tão interessantes, né, para toda a nossa audiência. Espero que o pessoal aproveite bastante. Professor, a gente sempre começa pedindo o elevator pitch da pessoa, ou seja, se você entrar no elevador comigo e com o João, a gente vai apertar até o 20. Fala sobre o professor Lancha até a gente chegar no andar 20. Legal. Eu sou o irmão mais novo de 3 irmãos. Cresci numa família super querida, assim, das pessoas super afetuosas. Sempre pratiquei muito esporte, fui goleiro, jogava bem, tinha chance de ser profissional. E aí meu pai um dia falou: filho, por que você não vai estudar essa área, educação física, nutrição, que você gosta tanto? Foi aí que aconteceu esse estudo, né? Me dediquei a isso, a educação física, a nutrição, e a coisa foi acontecendo. Eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, bibliodocência, titular, e isso aconteceu naturalmente. Então, é uma coisa que está mais conectada com a minha história de vida do que com algum sonho. É mais a minha vida mesmo. Conta para eles quantos anos? Futebol. Quantos anos, professor, você está lecionando? Que eu dou aula na universidade há 35 anos. 35 anos. 35 anos. Irado. Professor, eu falei para você que essa conversa não ia ser tão convencional, porque as pessoas já esperam um formato. Quando a creatina funciona? Quando isso acontece? E eu queria trazer um fio de meada diferente, até para conhecer um outro lado, e as pessoas entenderem que se você parte de um olhar de razão, e se você não fica em opinião, e sim usa de dados para tomar a sua opinião, é um processo muito mais lógico e que foi uma das grandes coisas que a gente ganhou com o iluminismo e com a vinda da razão para o mundo, que é conseguir pensar de forma científica. Então eu vou começar abrindo a nossa conversa. Rudy, pode colocar para mim, por favor, o primeiro gráfico. E esse gráfico é um gráfico que as pessoas discutem muito. Então a gente vê ali, a partir dos anos 70, um alto aumento no índice de obesidade. Sobrepeso. Então, na tua visão, tem algo, uma teoria que você defende? Então, tem gente que vai defender insulina, tem gente que vai defender a questão da caloria em si, tem gente que vai mais pro açúcar refinado, tem gente que vai pro high fructose corn syrup. Então,
tem diversas linhas e óleo olhos refinado. sobre isso. Óbvio que existe meio que um consenso científico, um lado onde estão os cientistas, mas na sua visão, você tem uma opinião formada sobre isso ou uma tese a se defender? Um ponto importante que eu acredito bastante é que existe, dos anos 70 em diante, uma grande mudança da forma de viver. Até então, nós tínhamos uma dependência dos mecanismos de produção de trabalho muito mais braçais e, a partir dali, a dinâmica ela passa a ser uma coisa muito mais soft, né? Então, se gasta muito menos energia para as mesmas tarefas. Basta a gente olhar, por exemplo, uma coisa muito simples. Se você pegar a construção de um automóvel, né? Então hoje você dificilmente vai ver um operário carregando uma porta para colocar no carro. Você tem um braço mecânico que vai, já coloca na posição correta e esse operário vai lá e parafusa, prende, ou muitas vezes o braço mecânico mesmo faz esse trabalho. Na construção civil a mesma coisa. Você tinha antes um desperdício muito grande de material porque tinha muito trabalho do homem. Hoje existe toda uma tendência de logística aonde essas quebras, entre aspas, da obra, ela é perdida, ou seja, você maximiza a utilização do equipamento, fazendo com que as peças cheguem exatamente no ponto de colocação para aquele técnico que vai fazer a colocação de um piso, tenha só que colocar o piso e não carregar o piso no carrinho. Então, em todas as áreas a gente tem isso, e eu trago o exemplo da minha área, né? Quando eu fiz ali o meu mestrado, meu doutorado, para pegar um artigo científico, eu andava 3 quilômetros até o Instituto de Química para pedir e 3 para voltar. Daí, quando chegava, eu andava 3 mais 3 para pegar o artigo. Então, eu andava só 12 quilômetros para pegar um artigo científico. Ou seja, um artigo científico... Não, e um artigo científico custava 840 quilocalorias, porque era esse meu deslocamento, né? Hoje eu faço a mesma coisa, não gasto 840 segundos no meu celular. Clica. Eu clico ali, ele está lá inteirinho em PDF, eu posso ler, eu posso exportar, posso dividir, posso fazer o que eu quiser. E isso vale para tudo na vida, né? Você não tinha um carro que você apertava o botão, ele parava na porta com chofer e que você nem precisava pôr a mão no dinheiro para pagar. Ou seja, a gente tem um avanço tecnológico muito grande a partir dos anos 70, e eu falo dos anos 70 com muita tranquilidade, porque eu comecei a trabalhar, eu era muito jovem, eu trabalhei como office boy do Banco do Brasil, comecei a trabalhar com 13 anos, e foi quando eu tive o contato com o primeiro computador. E aí eu estou falando de 1977. Então, o primeiro computador que eu vi, ele separava cartões. Era tudo que ele fazia. E ele ocupava um andar inteiro num prédio enorme ali na Avenida Paulista para separar cartões, né? E quando chegou esse computador, o meu chefe falou assim, esse equipamento chama computador. E ele veio para diminuir o nosso trabalho e com isso nós teremos mais tempo livre para ficar com os filhos, com a família. Só que aconteceu o contrário. Esse computador entrou na nossa vida com os filhos e com a família e a gente aumentou a nossa produtividade. Então, essa mudança de ocupar o tempo livre com o trabalho e diminuir o tempo livre com o gasto também é uma variável importante que a gente não pode esquecer que está no perfil, no radar. E enquanto nós procurarmos um responsável pela obesidade, quer seja ele óleo, quer seja ele açúcar, quer seja ele proteína, qualquer coisa, a gente não vai encontrar. Porque a responsabilidade não está no alimento ou no nutriente. A responsabilidade está numa forma de viver que nós mudamos. E está tudo certo. A obesidade veio a rebote. É um conjunto de comportamentos que se agruparam e resultaram nesse aumento aí da obesidade. Mas eu acho legal você falar, as pessoas naturalmente vão para um dos lados do equilíbrio calórico, que é o consumo calórico, quando olham esse gráfico. E poucas pessoas, a cabeça vai do jeito que você foi. Não, vamos analisar antes o gasto calórico, como o nosso... Porque isso nitidamente é o que você está falando. Ninguém vai contra a ideia de que isto mudou. A gente não pode dizer que, as pessoas são muito mais ativas do que eram antes. Não, o nível de transporte público que você tem, de conexão. Você falar para as pessoas hoje em dia, não, por que a gente não vai a pé? Eu e o João. Total. Toda vez que a gente fala ou menciona ir a pé, a gente é visto como alien. É do tipo, não, mas como assim? A pé? Ele fez uma viagem para a Argentina
no qual ele sabia que o consumo calórico dele seria altíssimo. Ele estava com a esposa dele na Argentina, local dos restaurantes, com, sabe, maior acesso. Parrilhadas. Ele vai comer. Delícia, O que ele fazia? Eu andei, Ele eu andou batia a Argentina 20, 25 inteira. mil passos por dia. Então. Não aconteceu nada. Só que pros amigos dele que ele falava, era do tipo, o João é louco, o João é mal... Andar, hoje em dia, se tornou, você é doido, você é da pessoa fitness, você é daquele povo. Noiado, você é muito bitolado. Foi isso. Pô, eu te falei, recentemente, meu aniversário foi no começo do mês. Eu estava com 2 amigas minhas, a gente estava num café, onde a minha casa estava literalmente a 20 minutos dali. E ela estava de carro e ela ia para um lugar muito próximo da minha casa. E aí ela falou assim, não, João, vamos, eu te dou carona. Eu falei, não, obrigado, eu quero... E eu já estava nessa nossa fase de déficit calórico, enfim. Eu falei, não. E eu acabei comendo um waffle de pão de queijo. Aí eu já na minha noia, né, do tipo, não, deixa eu fazer isso. Eu vim e eu vou voltar andando. Mas andando? Não, mas como assim andando? Você não vai querer pegar um Uber ou... Não existe mais essa possibilidade das pessoas andarem. É o que o Marcos falou. Ou a pessoa cogita Uber... Ou do tipo, ela vai de carro. A cabeça dá nó nesses momentos. E aí eu vejo uma coisa interessante. Todo mundo gosta de passear no shopping, principalmente as pessoas que moram em São Paulo, né? O paulista, ele é shopping maníaco, né? Ok, sobe a escada, né? Total. Olha para a escada como uma oportunidade de gasto. Né? Eu frequentemente vou para a universidade de metrô, né? Agora que está voltando, depois da pandemia e tudo mais. Eu vou de metrô. E eu subo. O metrô do Butantã é profundo. Eu subo, né? E lá em cima tem um pãozinho de queijo. Outro dia brinquei subindo na escada rolante toda lotada, escada de andar vazia. Falei, pessoal, essa escada aqui, ela paga o pão de queijo. Entendeu? Então vamos gastar aqui para comer lá. As pessoas sobem de escada rolante e comem lá em cima o pãozinho de queijo. Então, assim, nada contra o pão de queijo, mas é exatamente essa contabilidade que não fecha. E que são coisas tão simples Sim. que as pessoas não conseguem valorizar, elas não conseguem acreditar na nossa narrativa quando a gente fala... 10 mil passos. 10 mil passos por dia. Você não tem noção a ferramenta, a eficiência disso, o quão libertador e melhora na sua saúde, na sua composição corporal. Fácil. E as pessoas não conseguem se apegar a isso porque é muito simples, é muito acessível. E aí tem uma coisa importante, né? Hoje o que a gente tem uma disseminação do treinamento. As pessoas, elas sabem que elas precisam fazer atividade física. Então elas vão e fazem a atividade física por 1 hora. E gastaram 600 quilocalorias. O exemplo é, 600 quilocalorias, você voltou a ser o sedentário de 30 anos atrás. Perfeito. Então a gente está voltando para o ano ali 1980, 1970, esse indivíduo está sendo agora o sedentário daquela época. A partir dali começa o dia. Professor, eu não consigo entender a pessoa que pega o carro para ir para academia, para fazer esteira, para pegar o carro, para voltar para casa. Eu sempre penso, por que você não andou? Por que você... Você preferiu ficar como um hamster ali, a não ser que você tenha um perigo iminente, seu bairro... Tirando isso, a gente tá tão não acostumado a treinar que a gente pensa que a esteira tem algo mágico diferente de você andar ao ar livre. E tem uma coisa que eu vejo, Marcos, que é assim, as pessoas elas têm um hábito, que o meu hábito é me deslocar de carro. Isso. Ela não consegue romper isso. Né? Tanto que eu fiquei muito feliz quando eu comecei a ver no mundo inteiro a ciclovia, as ciclofaixas e tal. Falei, poxa, isso vai ser bacana, vai ser importante. Ato sequente, a gente vê as bicicletas assistidas. Elétricas. Ou seja, tudo aquilo que vinha para trazer vantagem, né? Falei, pô, a gente vai virar aqui, né? Amsterdã, só ciclofaixa para tudo quanto é lado. Você já colocou um motorzinho, daí o cara tá lá acelerando. Miami dominou essas scooterzinhas. Então. É do tipo, e eu pensei isso. Normalmente, uma população de menor acesso, que já tem como cultura comer alimentos com mais densidade calórica, que deveriam bater perna, andar. Outro dia... se esforçando financeiramente para... As meninas que vão em casa e fazem a limpeza semanal, tem 2 meninas, uma vez por semana vão lá e sempre questionam muito minha alimentação. E elas olham o meu prato e ela fala, Marcos, mas você come muito, eu não como nem metade disso. E eu não consigo deixar barato, eu tô entrando no meu espanhol, imagina que é 0, mas eu vou
Não, mas por quê? Eu tento mostrar para elas que o meu prato tem vegetais pela metade, tem carboidrato com muita fibra, tem uma boa porção de proteínas e ainda eu mando um prato de frutas depois. Volume é muito alto. Aí Mas eu pergunto para elas, densidade o que calórica vocês é baixa. comeram? Ah, normalmente a gente faz um churrasquinho com bebida. Eu falo, aquele pouquinho que você comeu e o bolinho depois que você comeu, ele equivale a isto daqui. E aí a gente entra em algo que, de novo, eu acho que as pessoas têm dificuldade em entender que caloria é caloria. It doesn't matter. Mas isso parece ofensivo para certas pessoas. Eu não tô falando de micronutriente, eu não tô falando do efeito térmico do alimento. O que eu estou dizendo é caloria é caloria. É uma unidade de medida que você necessita para 1 quilo de água sair de 14,5 para 15,5. Existe uma definição do que é científica uma caloria. disso. E esse dado que você colocou é um dado muito relevante, porque assim, nós paramos de consumir, né, nós temos mecanismos de interrupção do consumo de alimentos que são bem distintos. Nós temos um que se chama saciedade e um que se chama saciação. O que acontece? A saciação, ela vem quando você ocupa o espaço físico do seu estômago com alimento. Então você come um volume grande, ocupou, você fala, nossa, estou satisfeito. A saciedade é um efeito tardio. É quando você ingere o alimento, ele é digerido, ele é absorvido, e aí ele chega numa região do sistema nervoso central e fala, ó, tô legal. Então fala, ó, já tem glicose, já tem carboidrato, ó, já tem aminoácidos, já tem proteína, já tem ácido graxo, já tem lipídio, tá tudo certo para o jogo. O que acontece? A saciação, quando nós estamos extremamente ansiosos, o centro da fome é muito próximo do centro da ansiedade. Então, nós confundimos a nossa fome com o nosso sentimento de ansiedade. E aí, como é que você silencia? Para silenciar, eu preciso da saciação, encher o estômago. Perfeito. Na hora que eu encho o estômago, não importa com o quê. Se você encher o estômago com água, se você encher o estômago com óleo, se você encher o estômago com fibra, naquele momento, transitoriamente, vai passar a sua ansiedade. Na hora que esvaziar um pouquinho, ela volta. Tá? Então, o que a gente precisa, do jeito que você acabou de falar, compor essa equação para que você, sabendo que você está ansioso, o que você faz? Não vai para o alimento que tenha maior densidade calórica no início da refeição, porque você obrigatoriamente vai ter que ingerir um volume gigante para ele exercer o papel de saciação. Vai para alimentos que tenham uma densidade calórica mais baixa. Ocupe o seu espaço com fibras e tal, e depois você vai com os alimentos saborosos, curtindo devagar. Porque as pessoas, quando estão ansiosas, elas comem aquilo muito rapidamente. E nesse consumir muito rapidamente, ela está buscando silenciar a ansiedade, enchendo o estômago de comida. É bom que você falou sobre isso, porque agora eu quero... Pode passar o próximo gráfico. Então, a gente viu aí a partir dos anos 70 esse super spike, e aí normalmente o açúcar vira o vilão. E se você perguntar, acho senso comum na rua, o que acontece? Ah, não, é porque a gente começou a cortar o açúcar. Outro dia eu tava na academia, o cara chegou, caraca, seu corpo é muito maneiro, é denso, é isso, aquilo. Você não come nada de carboidrato, né? Eu falei, não, pelo contrário. Eu como bastante carboidrato. E aí você falou aí de saciação, a gente sabe de Ozempic, grelina, leptina, e eu quero fazer um link com o que a gente tem aqui. Por quê? Mostrando que pela primeira vez em 4 décadas a gente tem uma queda no consumo de açúcar e mesmo assim a obesidade continua subindo. Exatamente. Então, para os defensores religiosos de low carb, jejum intermitente, a gente não consegue demonizar um grupo alimentar como eles gostariam que acontecesse. Ou para a galera da cetogênica também, a gente não consegue dizer, olha, é isto ou é aquilo. Num estudo científico isso não hold water, como a gente fala, não segura como verdade. Então, para as pessoas que ainda levantam essa bandeira, o fato de a gente ter a droga mais efetiva até então no mercado, que se descobriram, eu acho que no Brasil chama semiglutida. Perfeito. E a gente sabe que o que acontece após
você utilizar, você vai ter liberação de insulina. E para essas pessoas é o contrário, é do tipo, você tem que manter sempre a sua insulina o mais baixo possível, você não pode deixar isso acontecer, porque se isso acontecer, você vai facilitar o tecido adiposo, o acúmulo de gordura. E a droga mostra claramente que não é isso que ele faz, ele inibe um eixo, ele diz para você já está ok, você não precisa comer mais. Necessariamente o que acontece? O seu consumo calórico diminui. O que vai acontecer? As pessoas obesas até 15% de perda de peso corporal. Então, qual é a sua visão sobre o que tem mostrado, de novo, a razão, a ciência, essas pessoas que levantam bandeiras de forma enviesadas, nitpicking, estudos, você consegue achar estudo para tudo, para defender o que você quiser. Mas isso não quer dizer que esse é o ponto aonde o consenso está indo. Qual a sua visão geral, professor? Legal. Primeiro ponto importante em relação ao açúcar é o açúcar de adição que a gente tem em grande quantidade. Então eu peguei até um copinho aqui para mostrar, é o açúcar que você está colocando no teu café. Né? Então, assim, eu tenho uma prima que produz um café, por sinal, maravilhoso, né? Alta Mogiana e tal, sensacional. E aí, com ela, eu aprendi a tomar café sem açúcar, sem adoçante, sem nada. Eu adoro. Hoje eu sou um maníaco por café. Que é um crime para uma pessoa mais velha, né? Uma pessoa que tenha 45 plus, você tentar tirar o açúcar. Minha mãe ela fica ofendida. É difícil. Mas eu vou explicar não tomam isso. Café, né? Tem uma razão de ser isso. Tem uma razão de ser. Mas, voltando à questão do açúcar. O açúcar, ele já demonstrou que ele não é o vilão. Porque caiu o consumo de açúcar no planeta e não caiu a obesidade. Então, pessoal, procura outro vilão. Porque esse já não deu certo. Né? Você vai procurar outro e não vai dar certo também, mas tudo certo. Quer procurar um vilão? Continua procurando aí, né? Então, esse dado é um dado relevante. E quando a gente fala de glicose, nós temos no nosso corpo uma necessidade de glicose. Né? O nosso sistema nervoso central gasta por dia 760 quilocalorias de glicose. Para se manter vivo. Para pensar. Então, o seu cérebro, sua então, massa assim, cinzenta funcionando. Quer ver o resultado disso? Você tira o carboidrato, você faz uma dieta low carb, uma cetogênica, a primeira coisa que muda é o seu humor. Opa! Não é? Por quê? Porque na medida em que você faz essa restrição, quem acusa sistema letárgico. Não, começa a bocejar de uma hora para outra. Então, por quê? Porque o sistema nervoso central fala, pô, não tá dando certo essa conta, tá? E ela começa a provocar em você a vontade de consumir um doce. Então, o que vai acontecer com a maioria das pessoas? Elas vão privar o carboidrato, privar, até o dia que ela vai encontrar um alimento que tenha bastante doce, ela vai comer aquilo de uma forma absurda e muito rápida. E aí ela vai se sentir culpada, e daí ela vai voltar a cortar o carboidrato. Ela vai fazer o ciclo, né? Culpa, recompensa. A gente entrevistou o menino lá, o Gabriel Arones, que ele falou que ele passou por isso. Ele era total cetogênica, low carb, e ele falou que no final de semana ele fazia tudo bonitinho, demonizava, não pode, ele se entupia de doce de forma escondida. E depois voltava para o ciclo. Mas esse é o ponto, quer dizer, o sistema nervoso central ele fica vigilante em relação a essa disponibilidade de nutrientes. Quando a gente fala do medicamento que vai inibir a fome via o que tem, via Ozempic, por exemplo, aonde ele age? Ele age fazendo um análogo de uma substância chamada GLP-1, que é o Glucagon-like peptide 1. O que faz o GLP-1? O GLP-1 é uma substância que o nosso intestino secreta na medida em que você ingere alguns alimentos, principalmente alimentos que tenham uma boa quantidade de proteína. Você poderia dizer que ele é um mecanorreceptor? Ele meio que detecta a expansão? Não mecano. O mecano a gente teria mais para a grelina. A grelina ela teria mais essa característica. Porque metade dela é estômago, né, secretada pelo estômago, e metade secretada pelo intestino. Tanto que, na verdade, o indivíduo que corta ali o estômago, faz uma cirurgia bariátrica, ele perde a fome na hora, porque as concentrações de grelina despencam. Né? Agora, o GLP-1, ele é secretado ali. E ele age aonde? Ele não age numa região central, numa região hipotalâmica, que é o nosso grande centro de controle de qualidade. Ele age numa região vagal, do nervo vago. Se o pessoal que está vendo a gente, assistindo a gente, ouvindo a gente, quiser saber o que é o vago, sabe quando você está andando de carro, você fica olhando para o lado, que você fica meio enjoado? Esse daí é o vago.
Né? Então, aonde vai agir esse análogo do GLP-1 no vago? Então, vai te dar náuseas, vai te dar enjoo, e aí você vai parar de comer, porque você está enjoado. Né? Quando você fica enjoado no avião, você quer comer? Não quer, é a mesma coisa. Então, essa resposta que a gente tem, ela é uma resposta modulada pelo nosso próprio intestino. Ou seja, se você tiver uma alimentação ok, ajustada às suas necessidades, você também secreta GLP-1 e você também modula a sua fome. Né? Ela só precisa estar adequada à sua necessidade. Simples assim. Perfeito. É legal ver, porque o nosso corpo ele é um mecanismo muito inteligente. Super. Quando você baixa muito o seu percentual de gordura, o hormônio excretado é diferente de quando seu percentual de gordura está muito alto e o corpo ele quer sempre buscar o equilíbrio. Sim. Você pode explicar pra gente um pouquinho mais grelina, leptina e essa autorregulação que o corpo tenta fazer? É muito legal isso, porque assim, a leptina ela foi descoberta nos anos 90, né? Se não me falha a memória, foi em 1993, 1994. Eu lembro até da imagem da Nature, que tinha um ratinho gordinho na balança e vários ratinhos magrinhos aqui. E a manchete que tinha na Nature era foi descoberta a cura da obesidade. A gente está falando aí de 30 anos atrás. Que legal. E não curou a obesidade. Porque a leptina, ela é um hormônio que é secretada pelo nosso tecido adiposo na medida em que a quantidade de gordura no tecido adiposo vai aumentando. Então aumentou o que a gente chama de triacilglicerol, né, triglicerídeo, a gordura lá dentro, você vai aumentando a leptina. E ela vai agindo no sistema nervoso central, numa região que faz esse controle, esse centro chamado PONC, que é pró-opiomelanocortina e CART, que é o transcrito responsível à cocaína e anfetamina. Muito bem, age lá e fala, ó, deu, pode parar de comer. O que acontece? Então a pessoa ficou mais gordinha, Ela produz mais leptina. isso vai aumentar e aí o seu corpo vai dizer pra você, filhão, tá bom já, para aí, tamo bem. Isso. Essa hipótese da leptina, ela é antiga, ela era dos anos 60, 70, chamada de hipótese lipostática. Lipostática porque... É a homeostase da leptina. Não, e era assim, a homeostase da gordura, a gordura falando, ó, deu, né? Porém, o que foi descoberto depois disso? Que os receptores de leptina, assim como os receptores de insulina, podem desenvolver um quadro de resistência à ação da leptina. E aí não consegue ler e identificar tão bem mais a leptina Então, e fica a leptina por exemplo, eu secreto leptina e não tem esse efeito. O João secreta leptina e tem esse efeito. Por quê? Porque eu desenvolvi um quadro de resistência, semelhante ao diabético tipo 2. Então, ela deixa de agir aí. A grelina age em que sentido? A grelina é o que estimula a sua fome. Na medida que a grelina sobe, você fala, nossa, estou precisando comer alguma coisa. E aí ela age nesse mesmo centro e fala, vai comer, vai comer, vai comer. Que é o que acontece quando a pessoa começa a fazer uma dieta, o percentual de gordura desce bastante. É natural o corpo querer autorregular e dizer, vai comer, precisamos sobreviver. Isso. E aí, para explicar isso, tem uma coisa muito bacana, Marcos, que é assim, o nosso processo de seleção natural, ele foi feito para que nós fôssemos os mais eficientes a estocar gordura, não a perder. Então, nós sobrevivemos à falta de alimento e tal. No nosso processo evolutivo, nós somos os selecionados nesse sentido. Daí a gente podia fazer um pensamento seguinte, mas agora com as doenças, né, que acabam provocando a morte precoce das pessoas que ganham peso, ficam obesas, a gente vai fazer um processo de seleção ao contrário. Então, vão morrer os obesos e vão ser selecionados os mais magros. Não. Por quê? Porque esse processo seletivo ele não alcança o indivíduo antes do início do período reprodutivo. Então, ele vai conseguir reproduzir, ele vai conseguir ter filho, ter neto, e ele pode ter uma morte precoce comparado aos seus congêneres. Mas ele vai conseguir perpetuar esse modelo. E esse modelo, ele hoje é muito mais herdado no ambiente que você vive do que na herança genética. Então você herda o padrão genético de estimular a incorporação de gordura, porém você herda também no ambiente familiar o padrão do consumo de alimentos que você tem. E esse é o grande desafio, conseguir romper o padrão alimentar da família. Isso é muito mais difícil. Por isso que as pesquisas mostram que se você tem pais e mães obesos, você tem até 70% de chance de se tornar obeso. E não pela questão genética. Isso não quer dizer que o balanço calórico não funcione, porque várias a gente até conversou, teve uma entrevista no 60 Minutes, lá nos Estados Unidos, 60 minutos,
vamos dizer, um fantástico na hora do... americano. Uhum. E teve uma médica que foi dizer que a obesidade ela não era causada pelo consumo de caloria, ou que você se exercitar mais e comer menos não ia impactar em perda de peso. No qual a entrevistadora falou, mas eu não consigo nem entender o que você está falando. E ela quis contra a física. socializar demais a situação, fazendo com que o dado científico não funcionasse mais e fosse apenas uma questão social. Quando a gente sabe, acho que é o que você, professor, está dizendo, existe uma parcela social muito importante, mas se essa pessoa que tem 70% de chance pelo seu ambiente em se tornar obeso, colocar as melhores práticas que a gente conhece, ou seja, romper com a barreira de comer apenas industrializados em alto consumo e diminuir o nível de atividade física, ela irá romper com a barreira. Ela não será uma exceção do tipo, não, só porque meu pai é obeso, minha mãe é obeso e eu moro nessa família. Não, se você não comer as mesmas coisas e se exercitar, você não será obeso. E aí tem um dado importante que é o seguinte, e a gente vê muito isso no Brasil. O alimento, ele tem um significado de status social. Basta ver que, por exemplo, carne custa caro, né? No mundo inteiro, não é um privilégio brasileiro. No mundo inteiro, carne é cara, é um alimento caro. Proteína é o macro mais custoso. É caro, é caro. E aí, o que acontece? Quando a pessoa ela quer fazer uma demonstração de status, ela faz o quê? Ela chama os amigos para um churrasco. Ela nunca tinha pensado nisso. Pois é, ela nunca chama os amigos para comer um pão. Entendeu? Vamos lá em casa comer um pãozinho? Pô, eu ia adorar comer um pãozinho. Mas, enfim, existe uma conotação socioeconômica nesse invite do vamos fazer um churrasco? Né? Tanto que você vai para os Estados Unidos, você vai fazer churrasco na casa de alguém, você leva o teu hambúrguer, você leva a tua carne. Verdade. O cara oferece a grelha. O cara dá a grelha com carvão pegando fogo. Você põe lá a tua carninha, pega lá, come e acabou. Né? Tanto que a primeira vez que eu fui no churrasco em 1994 nos Estados Unidos, eu quase passei fome. Porque eu não levei. Não sabia da regra. Né? Nem um hambúrguer, nem um pão, nem nada. Porra, como é que é isso aqui? Então, esse dado é um dado relevante, que aqui no Brasil a gente tem essa característica. Agora, não dá para você colocar toda essa responsabilidade nessa questão. É a mesma coisa que você condenar uma pessoa a ter Alzheimer por uma avaliação, um diagnóstico genético. Ela não será um portador do Alzheimer se ela tiver todas as condições ambientais desfavoráveis à manifestação da doença. Ou seja, o nosso fenótipo ele não está amarrado ao nosso gene. A gente tem o nosso gene fazendo o papel dele, mas se o ambiente trouxer outras informações, a resultante do fenótipo é completamente diferente. Então a gente não pode esquecer da biologia, né? Que essa interação gene-ambiente é a resultante, é o que traz o que nós somos hoje. Né? Perfeito. Vamos passar o gráfico que você falou sobre o açúcar adicionado e aí eu quero entrar um pouquinho. Rudy, pode passar, por favor. Pode passar esse, então, consumo, obesidade, açúcar, acho que debunked. Já não é o açúcar. Aqui a gente vê claramente, né? Despencando açúcar e growing obesity, quer dizer, então a obesidade continua crescendo. Pode passar, por favor, Rudy. E aí a gente mostra, então, o que vem acontecendo. Ali no vermelho a gente vê a obesidade, o consumo de açúcar total, de novo, mostrando que ele caiu. A gente tem o high fructose corn syrup, também começando a ter uma tendência de queda, o açúcar da fruta. Isso é algo que as pessoas não conseguem entender, elas têm dificuldade em entender e até fisiculturista tem dificuldade de entender. Você não vê fisiculturista, são poucos os que utilizam da fruta. Eles acham o conceito de vai liberar insulina e eu vou ter favorecer a que eu estoque mais gordura. E aí tem uma coisa muito legal que vocês falaram, essa questão do fisiculturista, né? Quando a gente olha para essas questões de grupos culturais, grupos sociais, existe uma cultura muito particular. E até outro dia, discutindo com amigos que são fisiculturistas, eu falei assim, olha, a necessidade de proteína do fisiculturista não ultrapassa os 2,6, os 2,3 gramas por quilograma de peso. Não ultrapassa, você não vai ter ganho com isso. Entretanto,
existe uma cultura nesse meio tão forte em relação ao consumo de proteína que eu não tenho dúvida que se o fisiculturista diminuir a ingestão de proteína, corrigir essa ingestão calórica, aumentando a ingestão de carboidrato, ele vai se sentir fraco. Porque é muito mais psicológico, porque o grupo em que ele vive tem uma cultura que ele não consegue romper isso. E o efeito placebo aí, a gente já sabe, é estudado. Você não consegue contra esse tipo de coisa. É o que a gente estava falando naquele momento, né, professor? A crença, quando você tem uma crença muito forte, muito estabelecida em um ambiente coletivo, você pode tentar mostrar por todas as razões possíveis que eles vão continuar invalidando aquilo e continuar seguindo a crença, porque eles levam o coletivo e não o consenso individual. Porque a crença é toda certeza que dispensa a prova. Perfeito. Exato. Então, assim, eu não preciso provar. Eu tenho certeza. Mas você provou? Não, eu não preciso provar, né? E a gente vê isso nas religiões, né? As religiões fazem isso e elas conseguem fazer mudança de comportamento de grupos sociais enormes, exatamente a partir da crença. É engraçado, né? Uma das pessoas que eu escuto muito chama Sam Harris. E ele é uma pessoa que vai muito contra a religião. E a ideia dele atacar a religião não é tanto do ponto... Ele não tem nada contra a religião em si. Ele tem contra o processo do que ele chama believe and disbelief, que é o que você está falando, sobre a crença. A crença, ela não precisa de razão, argumento ou raciocínio lógico. Ela ensina você, desde pequeno, a acreditar sem evidência. Exatamente. E esse é o maior perigo que é colocado na nossa cultura e sociedade atual do tipo, não, é porque eu acredito, é porque eu acho. E é muito engraçado, quando é religião, todos os princípios... Outro dia eu coloquei uma pesquisa fiz uma enquete, porque eu estava lendo um livro chamado God Delusion, de Richard Dawkins, e é um livro que bate muito na questão de, imagina, a ilusão de Deus. E eu sendo de uma família extremamente religiosa, minha mãe cantou na igreja a vida inteira. Eu cantei na igreja, eu fiz crisma, eu fiz primeira comunhão. Minha mãe chegar em Miami para me visitar e ver um livro chamado God Delusion, ela virou e falou, filho, que tá... Eu virei um capeta. É complicado você ver isso. E eu tentando discutir com ela, eu coloquei uma enquete que a minha primeira pergunta é: qual desses dois livros é mais factual? Darwin, a teoria da evolução, ou a Bíblia? Foi muito grande o número da Bíblia. E aí depois eu perguntei, você acredita que dinossauros existiram ou você acredita em Adão e Eva? Adão e Eva foi a resposta. Maior. E aí quando você tenta ir, eu terminei, essa minha sequência era para mostrar a questão de que a racionalidade, ela não é um artefato que a gente segura dear to our heart. Ela já foi esquecida. E que religião é uma das formas que atualmente fazem a gente acreditar na crença e não no dado científico. Sim. E isso deturpa pensamentos e conversas que tentam ser mais racionais. Sim, sem dúvida. E aí você vai ver essa crença embaçando a possibilidade de evolução de uma pessoa. Por quê? Ela acredita que ela não consegue emagrecer, ela tem a convicção de que ela não consegue emagrecer, e isso vai fazer com que ela não emagreça. Porque ela nunca vai dar o próximo passo para essa mudança de comportamento e tudo mais. Ela tem uma crença que é uma crença absoluta de que aquilo está determinado para ela. Então, assim, a partir do momento que você delega a responsabilidade, independentemente da sua crença religiosa ou não, mas você delega a sua responsabilidade para alguém, seja ele quem for, o seu chefe, o seu prefeito, o seu governador, o seu presidente, Jesus Cristo, seja quem for a sua crença. Ou para informações não baseadas em fatos. Ou para as informações não baseadas em fatos, você se torna refém disso. Né? E aí, é a sua muleta que você usa para tudo. Isso, e daí você está um navio solto no mar ao sabor do vento. Por quê? Porque quem vai conduzir você é o vento e não você. Então, um ponto importante, independentemente da sua crença, tem uma coisa que se chama livre-arbítrio.
né? Então, se a gente imaginar que o nosso Deus, ele dá condições iguais para todos, a gente jamais vai falar se Deus quiser, porque ele quer. Ele quer o seu melhor. Ele quer o seu melhor, ele nunca vai jogar contra. Se Deus quer, ele quer, né? Então, o primeiro ponto é esse, né? É acreditar que você consegue o que você quiser, né? Porque se você acredita no seu Deus, ele vai te ajudar. Então, esse é o ponto mais importante. Nunca imaginar que vai ter um Deus que vai jogar contra você, vai ficar colocando lombada na tua avenida. Não, ele está pavimentando a sua estrada, né? Então, usando o próprio raciocínio religioso, acreditar que Deus vai fazer uma coisa para o seu bem e nunca para o seu mal. Muito bom, pode passar o gráfico, Rudy. Tá indo pro lado realmente que eu gostaria que fosse essa conversa. E aí, para a gente tentar dar o cheque final, e o próximo vai ser onde você começou na sua resposta, a gente vê aí o consumo calórico nos Estados Unidos crescendo absurdamente de 1970 em diante, e a gente percebe, as pessoas estão comendo mais. E aí a gente pode entrar no porquê as pessoas estão comendo mais. Os alimentos, eles são mais embalados, eles não são tão naturais, eles têm fácil acesso, tem açúcar adicionado em todo tipo. Hoje em dia, você comprar algo embalado, que o primeiro ingrediente ou lá o terceiro não seja açúcar, é absurdo. Tenta comprar um pão que não tem açúcar, que não seja açúcar adicionado no Brasil. É uma batalha. Então, tem certas coisas que vão fazer com que o consumo calórico aumente. No ponto do consumo calórico em si, qual é a tua tese de por que o consumo calórico aumentou? Muito legal. O primeiro ponto que eu vejo, assim, nem é tanto os ingredientes que estão lá. Se tem óleo, se tem açúcar, se tem nada, não é isso. Mas o fato é, a partir dos anos 70, a gente tem a evolução do computador. E daí você vai falar assim, porque está gastando menos? Não, esse pensamento a gente já fez. Tá? A gente já sabe que estamos gastando. Já sabemos que gastamos menos. Esse já está dado. Agora, existe um outro ponto. O outro ponto é da perspectiva do amanhã. O que acontece? Nós sabemos que o ser humano, ele tem na sua mente 3 sítios distintos. O sítio que ele trabalha com o momento presente, o sítio onde ele evolutivamente foi treinado, que é uma tentativa de viver no futuro, né? Então, se a gente lembrar como é que foi a nossa história evolutiva. Nós fomos selecionados de um grupo que conseguiu produzir o próprio fogo. Até então, o fogo que a gente tinha era de um vulcão ou de um incêndio, que a gente roubava aquele fogo e daí ele ia consumindo, quando ele apagava, acabou, né? Quando o ser humano ele evolui para produzir o próprio fogo, o que ele faz? Ele ilumina o lugar que ele vive, ele deixa de ser um nômade e passa a ser um agricultor. Legal, bacana, isso foi bacana, não foi? Foi super bacana. Só que quando ele passa a ser um agricultor, e graças a Deus que a gente tem muito agricultor no mundo, que a gente não passa fome, mas quando você passa a ser agricultor, você depende do futuro. E aí o que ele faz? Ele coloca o fogo na casa dele, ele começa a plantar perto da casa dele, criar os bichinhos dele ali, e ele tem o fogo para espantar os invasores, para deixar de ser a caça preferida, né, e passar a ser um possível caçador que a gente nunca foi, e daí ele consegue espantar ali o risco. E aí ele passa a viver, ele passa a tentar viver no futuro. Quando ele passa a tentar viver no futuro, porque eu plantei, será que amanhã vai chover? Preciso que chova amanhã. Ele vai dormir, nossa, será que vai chover amanhã? Será que vai chover amanhã? Ele desenvolve um pensamento no futuro. Quando ele desenvolve o pensamento no futuro, ele conhece um sentimento chamado ansiedade, que se instala no mesmo centro neurológico que faz o controle da fome, que é o hipotálamo. E a partir dali, então, o que ele faz? Ele fica ansioso, ele acha que é fome e ele vai consumir. O que faz o computador nos anos 70? Começa a vender o teu tempo presente em busca do tempo futuro. Eu tenho que produzir. Se você não produz, você tem um sentimento de culpa, né? E esse sentimento de culpa, ele só é aliviado fazendo o quê? Produzindo mais. Então ele te joga para o futuro. A partir do momento que você consegue trazer a sua mente para o agora, a gente está aqui fazendo esse podcast. Adianta a gente ficar preocupado com a bolsa de valores, com a cotação do dólar? Não está na nossa alçada, né? A gente está aqui concentrado no que a gente está discutindo. Porém, a nossa mente, a partir dos anos 70, ela foi muito estimulada
a tentar viver no futuro, o que é impossível. Então, quando a gente olha o consumo de alimentos, aonde os alimentos entram nessa história? Quando você enche o seu estômago, você silencia transitoriamente a sua ansiedade. E aí você fica feliz. Daí o que você vai fazer? Ficou ansioso de novo, esvaziou um pouquinho o estômago, o que você faz? Come de novo. E aí você silencia a ansiedade. Então esse mecanismo, ele é um mecanismo que reflete uma mudança do estado de comportamento alimentar. E não é a busca de um demônio dentro do alimento. Não é o óleo, não é o óleo de canola, não é o óleo de... Não é o açúcar, não é o açúcar. Não é. Simplesmente nós estamos silenciando uma coisa que cresce, um monstro que cresce dentro da nossa mente, chamado de ansiedade. E aí você misturar ansiedade a uma disponibilidade de produto altamente palatável, de fácil acesso, tá na sua mão ali. Variedade. Se você olhar nos anos... Minha mãe falou isso. Filho, essa quantidade de sorvete, essa disponibilidade de alimentos congelados, não era assim. Não tinha nem a disponibilidade disso. A área de congelados era uma área... Agora, qualquer pessoa consegue viver apenas com um freezer e um forno micro-ondas. Você não precisa do que mais do que isso para conseguir viver. E eu vejo isso muito na gringa. Eu olho os carrinhos às vezes, eu vou no mercado, que é um mercado que você compra tudo mais um pouco, Costco, muito mais em conta do que um Whole Foods, um Publix. E aí quando eu vou comprar, eu compro tudo muito, porque sai muito mais em conta. Eu olho os carrinhos, a pessoa não precisa cozinhar mais. Não tem pra que cozinhar. Tá tudo congelado, tá tudo pronto, é tirar da embalagem, esquentar e acabou. E é natural, é normal se pensar isso. Então eu acho que você tendo um lado total ansiedade e do outro lado alta disponibilidade de alimentos palatáveis com baixo custo, é muito barato comer mal. Você não precisa de... É legal essa... Desculpa. Imagina. Isso que você fala é uma coisa interessante pelo seguinte. Pegando o exemplo americano, tá? O americano, ele tem a cultura do consumo diferente do europeu. Então, quando você vai no Costco, o Costco ele não está do lado da sua casa. Não. Você não vai andando. Não. Você vai de carro. 45 minutos. 45 minutos. Logo, quando ele vai comprar no Costco, o que ele faz? Ele abastece o carro dele por um período importante. Perfeito. Né? Se o Costco fosse vizinho da casa dele, ele iria todo dia comprar o que ele ia comer naquele dia. Perfeito. Né? Quando você vai para a cultura europeia, você também tem produtos congelados. Só que aí você tem a outra visão. Vamos pensar no futuro. Qual que é o produto mais ecologicamente correto para a gente consumir? Congelado. Porque o desperdício ele chega... muito menor. 3%. Perfeito. 3%. Se você pegar na tua casa e preparar um couve, você vai perder mais do que 3%. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você vai para a cultura europeia, você vai ter uma loja de produto congelado, tem uma loja lá na França maravilhosa, que você compra qualquer coisa congelada. Você tem desde massas maravilhosas, desde filé Wellington maravilhoso, tudo com um preço muito acessível e que você consegue fazer uma grande variabilidade do consumo de alimentos. Então, se por um lado eu tenho os produtos congelados que podem trazer como consequência eu abastecer o carro, como é nessa cultura americana, né, que eu tenho que abastecer, porque eu vou não ficar todo dia indo lá, 40 quilômetros, 40 para ir, 40 para voltar, eu fui para Campinas aqui de São Paulo. Verdade. Então assim, eu não vou fazer isso, eu vou abastecer. Agora, mas se eu tenho do lado da minha casa, um lugar que eu posso comprar o prato do de hoje... Eu já vou apenas para aquele momento. E eu não tenho freezer, porque o freezer tá lá. Né? Eu compro fresco, né? Fresco do congelador. Claro. Um produto que economizou ecologicamente alimento, teve um impacto muito menor na produção de CO2 e a gente consegue... E essa ideia que muita gente vem e fala... Eu fiquei um mês na Europa e realmente não tem esses supermercados gigantescos ou redes enormes. Fica longe, se quiser. Cara, a gente passou em Londres, a gente foi em Barcelona, a gente foi em Portugal. Portugal não existe isso. São supermercados pequenos. Vizinhos. Não tem essa cultura real mesmo de você ter falado. Só uma questão aqui, professor. Eu gosto muito de estudar sistema nervoso central em relação à obesidade, fazer essa correlação. Existe maneiras que você acredita ser eficientes em você treinar
essa sua questão, porque eu acredito, tudo bem, isso eu tô levando pro pessoal, da gente conseguir controlar a minha ansiedade em relação à comida, em conseguir identificar momentos que eu tô com fome de comida ou com fome de coisas palatáveis. Isso é porque eu tenho mais consciência? Como que qual é a sua abordagem em relação a pessoas que não conseguem ter essa mesma consciência em relação a distinguir o que de fato é aquele sentimento dela para ela mudar o comportamento? Se você é uma pessoa que está buscando perder gordura e por algum motivo não está se sentindo tão disposto, isso é natural porque você está em um déficit calórico, ou pelo menos deveria estar num déficit calórico. Existem duas formas de você fazer isso com o seu corpo. Ou você diminui o consumo de caloria, ou você aumenta o seu gasto calórico. Porém, diminuir mais calorias ainda, a tendência vai ser que você fique menos disposto. Então, eu aconselho você a aumentar o seu gasto calórico. E neste momento, pode ser uma estratégia interessante você trazer alguma forma de você ter mais energia. E talvez produtos como este da Dux pode ser uma boa alternativa para você ter mais ânimo, mais disposição, mais energia para aumentar o seu gasto calórico durante o seu dia e você ser mais ativo, e não só durante o seu treino, mas sim ao longo do dia, para que não interfira nas suas atividades diárias, você continue conseguindo trabalhar, enfim, ter foco, ter disposição, e neste momento você pode utilizar essas ferramentas ou esses produtos como este aqui, que vão te ajudar a aumentar o seu gasto calórico. É treino, né? É treino. E aí são duas coisas importantes. É possível mudar? Sem dúvida nenhuma. Lembrando que o nosso padrão de comportamento é sempre gatilho, comportamento, recompensa. É um triângulo. Se a gente imaginar esse triângulo, ele também é o triângulo que vai ser a base para o novo comportamento. Então, a partir de um mesmo gatilho, você vai ter um novo comportamento que necessariamente precisa te entregar uma recompensa maior que a anterior. Senão você não muda. Não você, todo mundo, João, todo mundo. Né? E é por isso que eu falo, o gelo é tão pica, porque a recompensa é tão alta que qualquer coisa que posa aquilo, você não consegue superar aquela recompensa. Ele faz imersão no gelo de manhã. Isso me ajudou muito com certos tipos de ansiedade que eu tinha ao longo do dia. E você dizendo isso, para mim faz todo sentido, porque a minha recompensa após aquilo foi tão absurda que eu não preciso buscar outros gatilhos e comportamentos que superem aquilo ali. Mas aí é uma coisa que funcionou para você. Pode ser que para o Marcos seja horrível. Então, o primeiro ponto é, não tem uma regra igual para todo mundo. Não tem um answer all. Não tem. A gente tem que olhar para a pessoa. Qual é o gatilho dela, qual é o comportamento dela e qual é a recompensa dela. O que ela considera como recompensa. Isso. Por quê? Se o Marcos fizer o que você está fazendo, ele pode ter uma recompensa desse tamanho, um prejuízo que para ele jamais, ele vai hostilizar a tua opinião. Agora você tá maluco, porque para ele não funciona. Então, quando a gente fala disso, desse novo comportamento, primeiro ponto importante, a pirâmide do comportamento antigo está na base do novo comportamento. Isso quer dizer o seguinte, nós teremos recaídas. Todo mundo. Então, o relapse é parte do processo. E o relapse ele é importante por quê? Porque é na recaída que a gente vai identificar onde está a fragilidade. Perfeito. E ali você consegue corrigir isso. Mudança de comportamento não é chave. Nada. Ninguém muda ninguém. Não adianta você chegar e falar, meu filho, isso é melhor do que aquilo. Ele vai ter que experimentar isso. Com certeza. E mais do que experimentar, ele vai ter que ver você fazendo. Se você não fizer na frente dele, ele jamais vai fazer. Eu posso dar um exemplo? Claro. A gente estava outro dia, eu e a Lu, almoçando, jantando no japonês, e tinha um casal atrás com um filhinho, né? Num determinado momento, a mãe recebe uma mensagem no celular, e aí ela pega, abre o computador, põe na mesa e começa a trabalhar. O filho vai lá e pega o celular dela e começa a mexer. Ela falou assim, filho, eu já falei para você que na hora da refeição não pode eletrônico. Não durou meio segundo, ele falou, o que é que você está fazendo? Mas eu estou trabalhando. Ele falou assim, para mim isso aqui é trabalho, mamãe. Porque para uma criança se divertir é o trabalho dela. Claro. Então a criança ela precisa muito mais de atitudes, de coerência do que discurso. O discurso
perante as atitudes, ele fica nada. Então você precisa de coerência. E a mudança de comportamento, ela é sempre individual. Não tem uma regra que vai fazer todo mundo mudar. E aí a gente volta para o começo da conversa. Por que a gente não consegue resolver a cura da obesidade? Porque para cada uma das pessoas, nós temos um fator, um gatilho que determina ela buscar aquele alimento, aquele consumo, aquela ingestão ou não fazer atividade física. Isso é uma coisa muito personalizada, muito individualizada. A gente bate nisso, professor, porque as pessoas sempre perguntam pra gente. A gente veio do CrossFit, depois foi pro mundo da hipertrofia e vamos dizer, a nossa frase é ficar bonito pelado. A gente não tem o objetivo de subir num palco, tá de sunga, não falando mal, mas não é o objetivo. Assim, o objetivo é estar bem no espelho. Óbvio que, consequentemente, você vai ter uma saúde boa se você fizer as melhores práticas que a ciência propõe em relação ao equilíbrio calórico, gasto de energia. Então, a gente sempre fala sobre isso, bate nos 10 mil passos, a questão do Non-Activity Thermogenesis, que é o gasto calórico que difere do exercício. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. E é complicado ver que as pessoas acham que esse é o único caminho. E aí elas perguntam sempre a gente no Instagram, mas CrossFit ou hipertrofia? Qual você consegue ter uma adesão maior? Em qual dos dois você se vê continuando? Ou você se vê feliz? Ou você vê que isso não será uma obrigação? E sim parte do seu processo? É essa a resposta. Mas, Marcos, eu não vou ganhar tanta massa magra como no outro. Mas no outro você não ia nem continuar. Exatamente. Então a massa magra ia ser zero. E aí tem um dado importante que assim, a atividade física, ela tem que estar na sua vida da mesma forma que está escovar o dente, tomar banho, faz parte da sua higiene. Não tem essa do tipo assim, hoje eu não tô afim. Hoje você não tá afim, você não toma banho. Hoje você não tá afim, você não escova o dente. Então assim, é questão de higiene. A gente precisa da atividade física por uma questão de higiene. E é higiene propriamente dito, porque isso vai fazer bem para a sua mente, isso vai fazer bem para o seu espírito, isso vai fazer bem para a sua fisiologia, para a sua bioquímica. Eu dou um exemplo muito simples. Se você sobe um lance de escada, a sua captação de glicose não depende da insulina. Subiu, desceu, acabou. Né? Aquele momento, essa curva de duração dessa subida de escada momentânea, ela tem uma duração aí que pode chegar até 36 horas. Então, se você toda hora estiver usando as oportunidades que você tem de gastar energia, nem que seja ínfima, nem que seja pequenininha, mas você faz isso, você vai mudar a tua vida. A gente fala em coisas bobas, né? Do tipo, deixa sua garrafa de água longe do seu alcance. Para você ter que levantar, a água é sede, você vai ter que beber em algum momento e pegar. Mas eu quero passar o gráfico então, porque agora a gente entra no gráfico, que foi a sua resposta inicial pra gente, que é o gráfico o quê? Que vai mostrar da onde vem o nosso gasto energético. Então ele é dividido em a sua taxa metabólica basal, o que é o NEAT, que é toda atividade que não é exercício, o efeito térmico do alimento e depois, para terminar, o exercício sim, a atividade física. E aí tem coisas que a gente não consegue controlar, ou pelo menos no curto espaço do tempo, se você não mudar a sua composição corporal de forma significativa, você não consegue mexer, que é o quê? Taxa metabólica basal. Então as pessoas, hacks para aumentar seu metabolismo. Gente, esquece. O café, a pimenta... Quão ínfimo é isso no grande esquema das coisas. E nutrição, para mim, é uma moeda de troca. Então, se você está favorecendo algo, você está desfavorecendo outra coisa. E eu tenho problema com hacks por isso. Você gasta tanta energia para controlar coisas tão pequenas que você não vai ter mais energia para gastar em coisas fundamentais que estão para cima. Marcos, mas eu não quero gastar nos outros. Olha ali, você está falando que o exercício que não seja atividade física é só 15%, mas é um 15% que pode variar de 200 a 2.000. É um 15% uma pessoa sedentária para uma pessoa extremamente ativa que fala para você por que um mestre de obras e um pedreiro é sempre tão em forma. Porque por mais que ele queira comer acima do que ele deveria da caloria de manutenção, é difícil para ele. Porque ele é tão ativo durante o dia
E isso é complicado de E acontecer. ele não faz uma atividade física Então, no dia em treino, né? Eu quero que você bata sobre esse gráfico e Sim. mostre esse outro lado da moeda que foi onde você abriu o seu argumento pra gente. Legal. E o dado mais importante é que essa energia aqui, a energia que você gasta no repouso, ela está ficando cada vez mais próxima da energia que a gente gasta no repouso o dia inteiro. Porque o nosso dia está ficando barato. O nosso dia hoje é econômico, né? Se a gente pensasse num jornalista há 30 anos atrás, ele estava usando lá, no máximo, uma máquina elétrica de escrever, que ele errava, ele tinha que jogar aquele Não foi o que papel você fora. falou, das mãos. 9 quilômetros para você você pegar um pegar um artigo científico. O custo do artigo 840 calorias. É um artigo, eu vou usar entendeu? essa frase toda hora. É um artigo científico, hoje não dá 3 segundos, né? Se a rede estiver boa, né? Mas muito bem, então assim, a gente tem esse gasto que está cada vez ficando mais próximo disso. E outra, você está inserindo a alimentação no meio disso aqui. Né? Então você está colocando um alimento que você está ingerindo com baixo gasto. Não tem jeito, é calculadora, é débito e crédito. Se tiver dúvida, vai fazer contabilidade. Você vai entender isso, né? Os débitos e os créditos. Tá aí. Um outro ponto relevante nessa história é que o nosso corpo ele vai se habituar ao que você oferecer a ele. Se você oferecer a ele uma vida sedentária, ele vai ficar muito bom para ter uma vida sedentária. Ele vai gastar menos energia. Lembrando que, evolutivamente, nós fomos selecionados dos mais econômicos. Então, toda a nossa informação epigenética ela é voltada para transformar o nosso corpo em algo barato de se manter. Quando você faz atividade física, você tira do conforto. Você traz uma entropia negativa. Você desequilibra o sistema e ele tem que evoluir para um novo patamar que ele consiga responder com maior gasto calórico. Esse é o princípio do treinamento. Então, o que você faz? Você gera um desafio, esse desafio ele não foi fácil para ser alcançado, eu mudo o meu maquinário para ele mudar essa capacidade de realizar esforço. Por isso que manter músculo é tão difícil, é custoso. Claro que é. As pessoas não entendem isso. E aí tem um dado importante, ele é custoso e quanto mais envelhecido você fica, mais difícil é. E aí tem um outro dado importante. Dentro do processo de envelhecimento, tem uma coisa que o sedentarismo contribui com muita eficiência, que é a inibição da atividade de uma enzima chamada telomerase. O que quer dizer isso? Só quer dizer que você vai ter mais chance de envelhecer com maior chance de ter mais doença, principalmente câncer. Quem é o grande inimigo que mantém a telomerase alta, que mantém a sua capacidade de preservar as suas informações genéticas próximas do seu pai e da sua mãe? Atividade física, né? Uma alimentação fracionada ao longo do dia, uma não ingestão de grande quantidade de gordura saturada. E não ingestão de grande quantidade não quer dizer não ingestão. Né? Então vai ter o churrasco do meu sobrinho no fim de semana. Eu não vou comer carne? Lógico que eu vou. É churrasco do meu sobrinho, aniversário dele, eu vou lá. Então esse ponto é um ponto importante. E eu tive uma amiga chamada Susan Rassett. A Susan ela fez um trabalho que ela falou assim, quanto varia o nosso gasto e o nosso consumo no final de semana? Todo mundo achando que era uma enormidade, não é tanto. Não é tanto. Se você pegar o quanto aumenta o gasto calórico na média semanal, são 100 calorias. E o quanto diminui o gasto em relação ao gasto semanal, são 100 calorias. Então dá 200 calorias de delta. Mas lancha, por que eu ganho 3 ou 4 quilos? Porque você bebe, porque você come comida mais salgada, então você incha. Eu brinco, eu falo que é efeito Baiacu. É bom as pessoas entenderem. Ele está falando de gasto calórico. Ou seja, o quanto você se movimenta, o quanto você faz de exercício. Isso não varia muito. Não. Porém... Então, mas olha que interessante. E você vê muito isso nas férias aqui no Brasil, no verão. Você vê isso em Miami, talvez o ano inteiro lá. O indivíduo chega, ele vai para a praia, daí ele corre lá os 9 quilômetros dele. Daí ele passa o resto do dia deitado. Até pode ler um livro, mas ele passa deitado. Ou seja, o gasto dele fez assim e ficou rasteiro. E de novo, o corpo é um mecanismo incrível que autorregula. Fácil. Se você gastou muito, ele vai fazer você descansar. É natural isso. É natural isso. Agora, o que a gente precisa fazer, eu não quero que você deixe de ir para a praia. Vai para a praia. Mas assim, fez a sua corridinha e tal, vai para a praia, perfeito. Descansa lá uma horinha e tal. Daí levanta, caminha mais um pouquinho na praia, vai brincar com as crianças, não sei o quê, entra no mar, sai e tal. Não faça o seu período de praia ser só deitado na areia fazendo fotossíntese.
Porque a gente não faz fotossíntese. Esse é o ponto mais importante. Então, isso é um dado importante, né? No final de semana, as pessoas fazem o quê? Elas fazem a atividade física dela e depois elas passam o resto do dia deitado ali. Não quero dizer que você não precisa descansar. Elas usam da recompensa. Eu corri 9 quilômetros e a gente via isso muito no CrossFit. A gente falava da gente. Que nós mesmos. Professor, a gente fazia a mesma coisa, caía no mesmo erro. Nossa, a gente treinou tanto na semana que a gente pode se permitir no final de semana. E aí o corpo nunca mudava, a gente não entendia. A gente falava, mas a gente treina tanto. Como o nosso corpo não muda? Porque o final de semana nosso era açaí, depois açaí, depois 2 Häagen-Dazs, depois... E é do tipo, não tem como. O balanço calórico no final das contas era sempre... E aí tem um dado interessante que é o seguinte, quando a gente pensa nessa questão do gasto calórico e do consumo calórico, e eu adorei na hora que você estava falando ali, o indivíduo, normalmente, quando ele faz atividade física, na cabeça dele, ele não associa que ele está fazendo aquilo para um projeto de se manter bem ou para emagrecer. Ele fala, como eu fiz a atividade, eu mereço. E aí você entra num comportamento hedônico. E o hedonismo, ele está muito associado a 2 nutrientes, ao álcool e à gordura. Então, quando você merece, entre aspas, você vai buscar exatamente esses nutrientes. Alimento mais gordo e alimento que tenha maior quantidade de gordura. Isso para todo mundo, né? E aquela coisa, né? A pessoa fala, não, mas eu sou viciado em açúcar. Não, você é viciado em açúcar combinado com gordura. Você é viciado em pizza, você é viciado em bolo, você é viciado na combinação que torna a coisa bizarramente palatável. E eu gosto, quando as pessoas falam isso de ser viciado, eu falo assim... Vício existe uma definição na psiquiatria, né? Então, assim, você não vai ver o indivíduo vendendo a televisão da família para comprar um bolo, né? Agora, você vê isso acontecendo porque quando você fala de uma dependência química, aí a gente está falando de uma coisa que foge da nossa racionalidade. Isso vai para total irracionalidade. Né? Então, eu falo assim, não... A palavra tem poder e a gente tem que tomar cuidado da forma como... Você tem prazer em consumir doce. Você tem prazer, assim como todo mundo tem, né? Mas o vício tira a sua racionalidade. Ele afasta você do poder de decisão. Então, você não é viciado em doce. E aí isso te dá poder. Porque se você pode decidir... Não é o doce que manda, é você quem manda. É perfeito você ter colocado desse jeito. Rudy, pode voltar para o nosso híbrido aí, porque de gráfico já foi tudo que eu precisava. E aí, já entrando então nessa questão do hedonismo que você levantou, da correlação com o vício e da forma como você usa a palavra para descrever o que você tem, até para tirar a responsabilidade de cima de você, eu quero que você pese sobre o que a gente tem visto agora, dentro do cenário como um todo, principalmente do entretenimento, dessa glamorização da obesidade. E da forma como isso tem sido colocado e da forma como a gente tem tentado mudar o discurso para fazer com que o dado científico seja apenas mais uma métrica e que a relevância social seja o principal fator decisório em relação a esse julgamento que tem acontecido. Um ponto importante é assim, se eu pegar um organismo com maior quantidade de gordura e um organismo com menor quantidade de gordura... Organismo, para você nem se sentir ofendido. Um organismo com quantidade de gordura. Esse organismo com maior quantidade de gordura, ele terá mais chance de desenvolver diversos quadros, deficiências metabólicas, do que esse organismo com menor quantidade de gordura. A sobrevida desse organismo será menor do que essa. O número de doenças... Isso é um fato, correto, professor? A gente não precisa... politizar esse fato. Não, o número de doenças que irá acometer aqui será maior do que irá acometer aqui. Aí, se eu fizer atividade física, eu vou mitigar, você vai ter este organismo com maior quantidade de gordura sedentário, com maior chance de ter mais doenças do que esse mesmo organismo com maior quantidade de gordura ativo. Porém, este organismo ativo, com maior quantidade de gordura, continuará tendo mais fatores contra a sua saúde do que esse organismo com menor quantidade de gordura.
Então isso é fato. Eu adorei o jeito que você falou, eu vou usar esse jeito. Do organismo. O organismo com maior quantidade de gordura versus o organismo. E aí a gente entra na questão do organismo com maior quantidade de gordura, que é a síndrome metabólica. Eu quero que você explique um pouco para as pessoas e o desencadear de doenças que a gente pode associar à síndrome metabólica. Legal, muito bacana essa pergunta pelo seguinte, Marcos, quando a gente olha a síndrome metabólica, aonde ela se instala? E o mecanismo é muito bacana porque, assim, não tem a ver com nenhum alimento, não tem a ver com nada disso. Que foi o nosso início ali já não é debunked. O que acontece? Quando a gente aumenta a gordura, principalmente a gordura visceral, aquela que fica na região abdominal, aquela barriga, o pessoal fala, barriga dura. É ela mesma. Essa gordura, o que ela tem? Ela cresce no espaço que, assim, abaixo dela a gente tem o assoalho pélvico. Acima dela tem o diafragma. Atrás tem a coluna. Na frente tem o reto abdominal e tudo isso embalado pelo transverso do abdômen. Então tá ali uma cápsula, um bombom de chocolate em forma de gordura que não vai crescer para lugar nenhum. Só que você continua se alimentando e aumentando essa quantidade de gordura. Então as células elas vão hipertrofiando. As células que ficam mais na periferia, elas vão comprimindo mais as células que ficam no interior. Essa célula que está no interior, ela começa a entrar nos órgãos. Não, ela começa a ter falta de oxigênio, porque a circulação vai sendo comprimida e ela morre. Então morre a célula de gordura dentro do nosso organismo. E aí você coloca uma quantidade enorme de células do sistema imune, chamado macrófagos, para tirar essa gordura dali. É o Pac-Man. Então, e aí, só que esse Pac-Man, ele libera a substância chamada de citocinas pró-inflamatórias, principalmente uma chamada TNF-alfa, Tumor Necrosis Factor alfa. Esse TNF-alfa é um fator pró-inflamatório. Esse fator pró-inflamatório vai agir no receptor de insulina e vai impedir que esse receptor funcione. E aí você vai precisar de mais insulina para captar a mesma glicose. E aí a tendência é sua glicemia subir. Daí você vai no indivíduo... Pré-diabético. Daí você vai no indivíduo e ele tira o carboidrato da sua alimentação. Você acabou de matar o carteiro. O que eu quero dizer com isso? Tá chegando o carteiro, trazendo sua conta de luz. E você não quer pagar a conta de luz. Você, pumba, mata o carteiro. Não recebi a conta de luz. Mas a conta tá lá. A conta tá lá, você continua devendo. Quando você retira o carboidrato da alimentação para reduzir a glicemia, fala, pronto, glicemia estável, insulina estável. Tô lindo. Ele continua com o quadro de resistência periférica à ação da insulina. Ele continua com o processo pró-inflamatório desencadeado pelo aumento de gordura visceral. Então não mate o carteiro. Corrija o que está acontecendo. Você não tem que resolver a glicemia pela glicemia. Você tem que resolver a glicemia pelo quadro de resistência periférica à ação da insulina. Então, o fato é esse. Como é que você resolve a síndrome metabólica? Diminuindo esse conteúdo de gordura visceral, que é mais propício à síndrome metabólica, problemas cardiovasculares. Se por um lado ele é mais perigoso, tem um lado que é mais vantajoso. Porque o tecido adiposo visceral tem mais receptor beta-2 adrenérgico. Ah, tá, tudo bem, o que isso quer dizer? Receptor beta, ele faz mais quebra da gordura na presença de adrenalina. Se você fizer um treinamento onde a intensidade flutua, um HIIT, por exemplo, você secreta muita adrenalina, você mobiliza mais essa gordura visceral. E isso que eu estou falando, nós publicamos esse artigo mostrando isso. Então, esse dado é um dado real. Então, se por um lado a gordura visceral ela é mais perigosa, ela é mais lábil, ela é mais vulnerável à atividade física para sair do nosso corpo. Mas como você faz num ambiente tão frágil e politizado para conseguir ter essa conversa? E às vezes você não tem um formato como esse de podcast, que você tem 2 horas para poder educar, conversar, informar. Uhum. Como você consegue ter discussão rápidas, fáceis, em ambiente familiar, em grupo de amigos, no qual você consegue expor isso e não ser gordofóbico? Então, veja, o que é fato é, essa gordura corporal nessa região visceral, ela vai desencadear uma série de problemas. E a questão não é fobia ou não fobia, a questão... A pessoa vai falar para você, mas professor, estou acima do peso, olha aqui meus exames, eu estou maravilhosa. Perfeito.
tá tudo certo. Você tá feliz? Tá tudo certo. É. Por quê? Aí a gente volta para a nossa conversa anterior. Eu não posso querer por ninguém. Eu só posso querer por mim. Né? Eu dou um fato. O fato é, essa gordura é assim, assim, assado. Não, mas eu tô aqui, eu tô bem, tá tudo certo. Como você vai utilizar esse fato já não Como entra... você vai usar essa informação é responsabilidade sua e não minha. Agora, quando a desinformação acontece, você tenta combater? Se a pessoa começar a levantar bandeiras ideológicas no qual vai afetar o que a gente tem como científico, você acha que o posicionamento é necessário? Veja, o que eu acho que o posicionamento é necessário quando nós somos evocados a ele. Né? Ok. Quando eu não sou evocado a dar um posicionamento científico, eu não o dou. Então, assim, quando eu coloco no meu Instagram as informações, eu coloco elas de uma forma científica. Se a pessoa não concorda, está tudo certo, a opinião é dela, mas a ciência está falando isso. Né? Então, o meu posicionamento é científico. O que ela vai fazer com a minha informação científica é responsabilidade dela e não minha. E você vê muito isso na sua mídia social atual? Vejo porque hoje em dia existe não uma preocupação com a ciência, mas existe quase que uma religiosidade, entre aspas, entre grupos. Né? Então, quando você fala, volta, né, para a nossa conversa, se eu creio naquilo, eu não preciso de prova. A crença é toda a certeza que dispensa a prova. Se a pessoa acredita naquilo, ela vai me combater porque eu não acredito naquilo. Mas está tudo certo, não tem problema nenhum. A minha crença é uma crença científica, porque a minha formação é uma formação científica. Então eu vou defender a minha ciência sempre. Claro. Você acredita que existe um espaço para a religião conseguir andar junto à evolução científica? Olha, existe, né? Já existe boas discussões em relação a isso, né? Boas discussões. Eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Então eu fico olhando muito as questões que a própria Bíblia coloca, né? Então, quando os hebreus estavam fugindo, que o mar se abriu, eu fiquei pensando, será que existe essa possibilidade? Sim, existe essa possibilidade, porque ali, naquela região, existe numa determinada época do ano em que o mar ele abaixa. E dependendo do vento que vem da região do Vesúvio, ele pode realmente abaixar. Então, quando se lê na Bíblia, né, a luz vinda do universo, poderia ser ali uma explosão vulcânica do Vesúvio, que estava naquela direção, e ele apontava o caminho, e por essa característica do vento que diminui o volume de água, as pessoas conseguiam caminhar, mas você não conseguia caminhar de biga, por exemplo, porque a roda afundava e não girava. Então, podem existir coincidências ou pode existir uma ação superior. Mas é engraçado, de novo, você busca o fato e a sua análise ela é sempre muito mais científica e não, olha, o mar abriu, não, porque abriu porque tá dito num livro que abriu. Exatamente. Voltando então um pouco para esse ponto da glamorização, da obesidade, eu quero entender, você está atuando dentro de uma universidade, uma das mais reconhecidas do Brasil e América Latina, hoje em dia, acabei de ler um livro, The Coddling of American Mind, que é o carinho à mente americana, não sei nem dizer coddling. Carinho, é acariciar, você... E a pessoa começou com um artigo que ele fez, um professor de biologia no The Atlantic, e ele defendia que hoje em dia ele tem visto uma mudança muito perigosa no mundo acadêmico, no qual o que tem acontecido é os alunos pela primeira vez estão solicitando uma cultura que seja segura, e aí é misleading quando eles pedem isso. Todo mundo quer uma sala de aula segura. Você está dizendo que a pessoa vai entrar e atirar, ou que você vai ser agredido fisicamente, mas não. A agressão é psicológica. E aí tem lugares que instituíram salas que são ditas como safe space. Você pode ir lá para se sentir bem, para estar bem. Espaço e toda vez que você for colocar um livro mais controverso, ou que não esteja, ou que possa ofender alguém, isso é muito amplo, você tem que dar trigger warnings, que é do tipo, escrever realmente, este livro pode conter passagens que sejam
ofensivas para algumas pessoas. E isso você vê muito acontecendo na esquerda. Não que a direita não tenha problemas, a direita também tem problemas de violência, inúmeros, e a gente viu aí o que aconteceu no Capitol, nos Estados Unidos, a gente viu aqui, consequentemente, o que aconteceu dentro do Brasil. Mas a esquerda em si, ela tem se tornado tão frágil e politizado o discurso que parece que o consenso científico ele não é mais válido. E aí, voltando nas ideias de Michel Foucault, pós-modernismo, no qual essa questão do poder conhecimento, que ele sempre usava a palavra junto, power knowledge, ela é uma coisa só, e isso são discursos de homens brancos héteros que chegaram a uma verdade, mas você tem que ouvir também a verdade dos negros astrômicos e dos LGBTQ+, em relação à física. E não, gente, é física. Física é física. Você vê atualmente, dentro da universidade, essa politização do discurso e essa fragilidade do novo aluno? Uma coisa que eu vejo assim, e eu vou usar um modelo biológico para explicar isso, né? Toda vez que você pega um modelo biológico e você protege demais o sistema, você deixa esse sistema fragilizado e vulnerável. Então, os sistemas eles evoluem a partir da entropia negativa, ou seja, eu preciso desestabilizar o sistema. Na medida em que eu tiro essa desestabilização e deixo um sistema harmônico, estável, eu estou diminuindo a chance de evolução desse sistema. Tá? O que eu quero dizer com isso? Que se você pegar, eu não sei se vocês vão lembrar isso, mas existe uma doença que você tem uma depressão do sistema imune muito severa e que a criança ela não pode ter qualquer contato com qualquer tipo de patógeno. E aí você protege essa criança num ambiente bolha e ela fica ali. Ela está lá viva, né? Como se estivesse dentro de um aquário, né? Se ela tiver contato com qualquer coisa externa, ela morre. O que eu quero dizer com isso? No momento em que você torna o ambiente extremamente protegido de qualquer tipo de informação, você está deixando o ambiente vulnerável, frágil. É legal você dar esse exemplo, porque no livro ele dá o exemplo do amendoim, que por algumas crianças terem alergia severa ao amendoim, a resposta dos pais e escolas foram: você não pode trazer nada com amendoim. O que aconteceu? As crianças daí em diante se tornaram cada vez mais alérgicas ao amendoim. Por quê? Já não era parte da alimentação. E não porque o amendoim era inerentemente mal para todas as pessoas. Sim. Ou seja, você protegeu o sistema ao ponto de que o sistema se fragilizou mais. Eu considero um dado relevante que assim... O Covid foi a mesma coisa. Covid foi a mesma pode aplicar coisa. essa mesma ideia. Vamos entrar nisso então. E aí tem uma coisa que eu considero extremamente relevante, que é o seguinte: se você define, eu falo assim, todo ambiente que ele precisa de muita lei, é porque a lei não funciona. Porque eu preciso criar tantas leis, tantas proteções, é porque a lei não funciona. Existe uma lei universal do direito do homem, né? E aí lá fala, né, todos os indivíduos têm direito a isso, assim. Se a gente seguir aquilo ali, acabou. Né? Eu não preciso defender uma pessoa perante a outra, eu preciso defender o ser humano. Basta ser humano. Acabou. Né? Eu até brinco, eu falo assim, o racismo em si só, ele já é um erro na própria palavra, porque a raça é humana. Né? Então, se o indivíduo se auto-intitula racista, ele já é, de antecara, um ignorante, porque a raça é humana. Né? Se você vai falar de etnia é outra coisa, né? Mas a raça é humana, somos todos humanos. E aí, se você defende a humanidade, você defende todo mundo. Eu não preciso fazer esquadrias e colocar cada um na sua caixinha. Eu defendo o ser humano como um todo. Né? Eu não posso bater em você sem ter as minhas consequências. Eu tenho que sofrer as consequências da agressão que eu cometi com você, Marcos. Então, esse é um ponto importante. Né? E na medida em que a gente vai fragilizando a sociedade, você vai diminuindo as discussões, você vai diminuindo as trocas, você vai tornando o processo mais próximo de uma involução do que de uma evolução. E qual foi sua reação vendo durante o Covid
ações tão extremistas e políticas tão forçadas em cima do que você pode, o que você não pode, direito de ir e vir, e entendendo talvez que o dado científico estava mostrando outra coisa, mas que estava tão politizado que você mostrar a sua opinião já de alguma forma podia custar sua carreira, podia custar sua credibilidade. Como você se sentiu neste momento em falar sobre ou na pressão de não falar sobre? Uma das coisas que eu falei muito foi em relação à atividade física. Que eu falei assim, as pessoas precisam fazer atividade física, porque eu sei que isso faz... E aí os parques estavam fechados. Bem para a saúde, para a saúde mental. Aqui no Brasil, a gente não teve, né, o lockdown, a gente teve esse distanciamento social, e eu e a minha esposa, a gente corria muito na rua, a gente sempre correu na rua, a gente continuou correndo na rua. E no prédio tinha academia que podia usar com horário definido, então era eu e ela, tal, não sei o quê, daí higienizava, enfim. A gente continuou treinando, né? E eu sempre fui um defensor disso. E foi muito interessante que daí começaram assim, não, mas quando você está correndo, se você tossir, esse teu espirro, ele pode flutuar por até 20 metros e uma pessoa que está vindo na direção oposta. Eu falo assim, tudo bem, a probabilidade dessa pessoa contrair o Covid de mim, que primeiro eu tenho que estar com Covid, porque eu espirrei, porque eu também tenho que espirrar no momento que ela está chegando. Uhum. E ela tem que encontrar com esse perdigoto que está voando ali no ar. E ela é suscetível com a imunidade baixa para adquirir isso. A chance dela é maior de ganhar na loteria. Então, assim, o dado científico ele tem que ser interpretado numa situação real, de mundo real, né? Se mantém o distanciamento social, eu corria, passava uma pessoa do outro lado da rua, correndo do outro lado, não sei o quê. Tá tudo certo, ninguém se contaminou, não aconteceu absolutamente nada. Então, eu acho que muitas vezes os nossos administradores, eles, com medo de qualquer coisa que possam dizer, muitas vezes eles acabam adotando uma postura mais covarde. Por quê? Porque é mais fácil eu ter uma ação no discurso comum do que eu enfrentar o que estão falando no discurso comum com a ciência, né? E o discurso, e a frase da minha universidade é ciência vence, venceremos pela ciência. Então a gente não pode se flexionar, né, para uma coisa que não seja científica. Então eu defendo a posição científica. E a posição científica é exatamente essa, né? Que a saúde das pessoas no sistema imune ela é sempre privilegiada numa pessoa ativa do que numa pessoa sedentária, que uma pessoa que estiver contaminada ela não vai estar correndo porque ela vai estar passando mal, né? Então, assim, se você estimular essa prática da atividade física com base na ciência, você consegue mais ajudar as pessoas do que prejudicar o país. E é uma loucura isso, né? Isso era algo que me deixava muito indignado mesmo. Eu falava com a Nath em relação à cartilha, né? A norma do governo era completamente contra-intuitiva com isso que você acabou de falar, né? Sim. Do tipo, não, você precisa ficar em casa, você precisa... eles estimulavam o aumento do consumo de álcool, de vinho, foi para 30%, 40%. Obesidade. Agressão familiar. Separação. Então, assim, cara, e em nenhum momento você via, de novo, o governo estimulando, cara, aproveita porque você tá em casa, você tem mais tempo para você poder cozinhar. Sim. Você vai ter mais tempo, de repente, para poder fazer uma atividade física, suba as escadas no seu prédio ao invés de você pegar o elevador. Então, isso é muito... você fica, né? Eu acho que de novo, voltando no pensamento coletivo e você não conseguir analisar do ponto de vista que a ciência vence, você tem que levantar uma bandeira e ter um sentimento de grupo. E se você talvez tenha uma ideia que não vá junto ao seu grupo, você perde sua identidade, porque sua identidade é baseada no coletivo. Exato. Você não conseguiu pensar o suficiente para se diferenciar desse coletivo. Sim. Não, e outra, né? A prática da atividade física na época da pandemia, ela podia muito bem ser controlada desse jeito. Perfeito. Então, vai correr na rua. Eu corria na rua. Tem muita gente nesse caminho, eu mudo de caminho. São inúmeras ruas, tem espaço para todo mundo. E ninguém corre no mesmo horário que o outro, né? Todo mundo corre num horário diferente, cada um tem a sua vida. E nós estávamos fazendo home office, todo mundo.
E eu lembro de uma coisa muito importante que eu defendi demais. Naquele ano, parece que a vida pregou uma peça para mim, porque naquele ano eu cheguei para os meus alunos na primeira aula, e ainda era aula presencial, falei, olha, eu vou dar um curso para vocês totalmente analógico, ou seja, eu não vou usar computador, eu não vou usar PowerPoint. Isso antes de acontecer? Antes de acontecer. Caraca. Quer dizer, já estava, né, mas não tinha feito ainda o fechamento da universidade. Eu vou dar um curso totalmente analógico. Se vocês quiserem copiar, fazer foto, por problema de vocês fazem o que vocês quiserem, mas eu não vou usar nenhuma mídia. Eu só vou escrever aqui na lousa. Eu adoro isso, né? Eu adoro escrever. Tanto que as minhas aulas, quando eu dou aula na mentoria, eu tenho lá meu padzinho que eu fico escrevendo, então eu adoro isso. E aí eu dei 2 aulas. Dei 2 aulas e parece que a vida falou assim, eu vou te sacanear. Daí eu tive que ir para casa, dei só aula digital, e eu gravava a minha aula e deixava por 5 dias, porque vai que o indivíduo estava sem acesso à internet e tal, assiste por 5 dias, e aí depois você manda para mim um relatório para que eu possa, inclusive, saber que você assistiu à aula, que a universidade cobra, né, que eu faça avaliação de presença dos alunos, não é uma escolha minha, e também você vai ser bonificado com esse relatório e tal. Então eu tive que migrar para o mundo totalmente digital exatamente no ano que eu estava querendo fazer totalmente analógico. Tive que dar prova digital, uma maravilha. E como foi isso, professor? Conta um pouquinho pra gente. Você acha que afetou, de certa forma, positivamente? Quais foram os pontos positivos e negativos, talvez, que gerou na formação desses alunos que alunos que tiveram, né, essa formação, sei lá, pessoas que estavam com 3 anos, se ficou 2 anos ou 1 ano com a universidade fechada, o final ele formou no... Como que foi isso? Eu costumo dizer que toda escolha é uma renúncia, né? Então, assim, quando a gente fez a escolha pelo distanciamento social, por uma proteção das pessoas, um cuidado com as pessoas, a gente tirou um fato importante, que o ser humano é um ser social, né? A gente vive em comunidade, a gente quer se relacionar, né? A gente não é um celibatário ali, né? Então a gente gosta desse convívio. Eu, nesse sentido, no balanço, eu vejo assim, positivo em termos a sobrevida, né? Como a gente conseguiu combater a doença. Porém, do outro lado, eu acredito que tenha tido muita perda desses alunos, porque os 2 primeiros anos, por exemplo, são os anos que você tem mais convívio social. Né? Os outros anos você já está mais envolvido com aquilo que você gosta. Qual é o seu... Então, mais encaminhado. Então o indivíduo iniciou o 3º ano como se fosse o primeiro, mas no 3º ele já não tem tanto convívio. Então foram 2 turmas ali que eu acho que sofreram, que pagaram um preço ali por conta da pandemia. Eu acho que isso aconteceu. E é engraçado você olhar aqui rapidamente, até por isso estar acontecendo no mundo inteiro, você tinha já países em fases mais avançadas que já tinham dados para poder te mostrar como criar e guiar as suas decisões políticas na sociedade. E muitos não conseguiram fazer isso. E aí que eu volto nessa questão, por exemplo, Lula, Bolsonaro e sua ideologia. Você pode criticar uma pessoa pelas ações e por quem ela é, por exemplo, eu particularmente. Se eu olho para o Bolsonaro e vejo as atitudes dele como pessoa, eu sei dizer os traços de personalidade que existem dentro da pessoa. Agora, eu também sei dizer em momentos em que eu acho que a decisão dele era mais sábia do que pessoas de extrema esquerda em relação ao lockdown, em relação ao que ele estava levantando. E sei também dizer, quando ele vinha politicamente em rede nacional, falar abobrinha. Agora, eu não preciso colocar ele em um bloco só, porque a minha bandeira é essa bandeira e eu não posso pensar por mim mesmo. Eu faço a mesma analogia à nutrição. Quando você entra no low carb, quando você entra na cetogênica. Faço a mesma analogia ao universo de treinamento físico. Musculação versus crossfit. Para mim é tão infantil e limitada essa argumentação que é do tipo, não, mas o que você pensa? Eu não quero saber o que o seu grupo porque é muito fez. relativo, né? É o que você está dizendo. Se você não contextualizar e você não tirar, mais uma vez a gente repetindo aqui, né? O pensamento coletivo e que você... Eu, por exemplo, eu estava comentando com isso nessa época política, fui muito cobrado, tanto pelos meus amigos mais próximos, em criar em me posicionar,
quanto por pessoas que nunca me viram. Ah, você não vai falar nada de política? Qual lado você tá? E essas pessoas, obviamente, que eu ignorava, mas no meu meio, é o que o Marcos falou, eu conseguia dizer e apontar, cara, eu acho isso que ele tá fazendo uma boçalidade, mas o outro lado também é uma coisa totalmente sem sentido que eu não concordo com nada, né? E as pessoas ficavam extremamente reativas a isso, e é o que o Marcos falou, é muito problemático isso, você, independente da ação de uma pessoa, de um lado, pessoas que talvez levantam essa bandeira e sabem que aquilo é errado, estão olhando para aquilo e falam, cara, isso não é o certo, as pessoas se silenciam e continuam levantando essa bandeira, e é aí que entra Porque elas a nossa perdem a questão. identidade. A mesma coisa, por exemplo, jejum Ela intermitente. precisa... É difícil ter uma discussão racional com uma pessoa que seja 100% de jejum intermitente ou low carb. E aí isso para mim é uma coisa desafiadora, porque como cientista... Como você faz? Então, eu sempre trago a ciência, né? Porque eu enxergo as coisas pela ciência. E quando eu vejo um comportamento como esse, eu vejo uma coisa quase que religiosa. É uma coisa de crença a despeito da realidade, a despeito da ciência. Então, assim, eu consigo entender uma decisão política, porque é uma decisão política acovardada, né? Porque vai cair bem aquela posição, mas eu também consigo entender aquela posição política com as suas consequências, porque existe ciência no mundo, né? Então existe a ciência da macroeconomia, da microeconomia, é uma ciência, isso está posto, isso não dá para imaginar, isso está lá, é fato, é dados. Se eu mexer aqui, eu vou fazer isso aqui, não tem jeito, né? E esses administradores têm essa consciência, não dá para negar que eles não têm. Então, quando a gente fala de posicionamentos como esse tipo, eu vejo assim, eu sou tão preso a uma convicção a despeito da ciência, que nada vai me tirar daqui, né? Eu lembro um pouco aquela história do indivíduo que estava ali com a casa sendo inundada, né? E ele rezando, Deus vai me tirar daqui, Deus vai me tirar daqui. Daí vem uma vizinha, fala, vambora, tô aqui no barco, não sei o que lá. Não, Deus vai me tirar daqui, Deus vai me tirar daqui, né? Daí passa outro, vambora, tô aqui no barco, Deus vai me tirar daqui, né? E ele morre, né? Daí ele chega no céu e fala, pô Deus, você não foi lá tirar dali? Eu falei, mandei 2 barcos para tirar você. Né? Então assim, tudo depende de como a gente quer ver a realidade, né? Então você pode ter a visão da realidade, e no meu caso eu faço sempre isso, por uma questão pragmática, científica, ou eu posso ver pela minha bandeira. E quando eu decido ver pela minha bandeira, eu tenho que ignorar a ciência, eu tenho que ignorar o resto, o que para mim é muito difícil. Então eu olho pela questão científica. Eu dou um exemplo muito interessante. Na França, né, teve a eleição do Macron, e eu vivo uma parte do tempo, uma parte do ano na França, e eu assisti isso de camarote, né? O Macron ele foi eleito na França muito para combater a Le Pen, que era de extrema direita, então ele foi ungido ali como um indivíduo que poderia fazer esse combate. Ele ganha na primeira eleição, ganha na segunda também, e aí ele pega e faz agora uma reforma da Previdência, onde ele eleva os anos de contribuição de 62 para 64 anos. E a população vai à loucura. Vai à loucura, porque é uma postura mais parecida com a Le Pen do que para o indivíduo de esquerda, né? Então, o que você tem ali? Ali você tem uma situação do mundo real, ou seja, o mundo real é a questão previdenciária francesa não está parando em pé. Porque a natalidade está diminuindo, você está tendo aumento da mortalidade, as pessoas estão aumentando a expectativa de vida, elas não morrem mais com 80 anos. A conta não vai fechar. As pessoas vão morrer com 95, vão morrer com 100 anos. Estão tendo menos filho, então você tem que ter mais gente bancando para os caras viverem mais. Isso é matemática. Então, vai empurrar a Previdência para cima, porque você vai ter que, né, pegar menos tempo de pagamento do indivíduo que está inativo. É fato, isso é matemática. Agora, para você convencer o indivíduo comum ou aqueles que se beneficiam desse discurso,
é um desafio hercúleo. Até porque com a mídia social, parece que a opinião de todo mundo importa mesmo, né? E a gente tem que chegar ao fato que não importa. Se você quer buscar, por exemplo, um tratamento para câncer, você não vai falar com o seu jardineiro. Do mesmo jeito, se você quer cuidar do seu jardim, você não vai falar com o oncologista. As opiniões não importam da mesma forma. Sim. E isso não é ofensivo. Isso é apenas um fato. E aí tem uma coisa interessante. Eu falo muito no meu Instagram sobre as questões científicas, sobre diversas substâncias, sobre diversos suplementos. E falo, olha, essa substância ela tem um efeito importante sobre células tumorais, tal. Só que ela ter um efeito não significa que ela cura. A cura, ela depende do tratamento que você está fazendo. Então, siga o que o seu médico está falando, converse com a sua nutricionista, que é nutricionista oncológica, que tem uma expertise importante nessa área. E, se for o caso, leva o artigo para ela. Você acha que vai ajudar em alguma coisa? E ela vai decidir. Porque existe uma informação científica que ela pode usar ou que ela pode não querer usar por algum outro motivo. E está tudo certo. Então, levantar bandeiras em prol de dieta tal, contra a doença tal, na melhor das hipóteses, uma ignorância. E eu acho hipócrita também, porque se você tivesse seu filho morrendo, tem um cirurgião renomado, formado em Harvard, que já fez 1 milhão de cirurgias, e tem outro, você é super católico, tá? Acredita em Deus e acha que Deus é a fonte de tudo, mas ele é ateu. Tem uma outra, que vai ser a segunda cirurgia dela, mas ela é devota de Nossa Senhora Aparecida. Em qual mão você vai deixar o seu filho? Eu duvido que é nessa mão aqui. Mas o ser humano tem dificuldade em aceitar isso. Você falou uma coisa interessante, porque assim, eu outro dia fiz um comentário com os meus mentorandos, eu falei assim, eu não consigo entender um nutricionista se intitulando, eu sou nutricionista low carb. Porque assim, você não pode, como nutricionista, defender uma bandeira. Você tem que cuidar da pessoa, você não tem que olhar a pessoa pela dieta, você tem que olhar a pessoa e depois qual é a alimentação que cabe na vida dela. E não a pessoa... vai gerar maior adesão. Isso. Eu não tenho que pegar a pessoa e encaixar numa dieta, mas eu tenho que pegar a pessoa e ver o que cabe na vida dela. Né? Então, um médico low carb, não dá para você ser médico low carb, não tem essa especialidade médica, não tem essa especialidade na nutrição low carb. Mas tudo volta para a razão, tudo volta para o processo científico, tudo volta para você conseguir analisar. Eu sou meio repetitivo nisso, né? Não, mas é perfeito, porque para mim a beleza é essa. E qual é o lema da faculdade que você disse? Ciência vinces, venceremos pela ciência. Eu acho que melhor maneira de encerrar não poderia. Eu amei essa conversa, eu amo sentar ao lado de pessoas que elevam a minha cabeça e que me desafiam, e você com certeza é uma delas. Eu esperei entrar falando de nutrição e a gente falou desde filosofia, sociologia, psicologia, teologia, política, e eu acho que é assim que a gente consegue levar realmente o nível da conversa, mostrar para as pessoas que você não precisa se colocar numa bolha e a ciência ela tem diversos ramos e ela é algo lindo que pode ser a sua escolha e forma de viver, e você é a representação clara disso. Obrigado, Márcio. Obrigado, João, pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado mesmo. Fechado, galera. Então, se você gostou desse episódio, por favor, mande ele para alguém que demoniza grupos alimentares ou pessoas que levantam bandeiras, sejam elas quais sejam, sem dados científicos. Eu acho que foi uma boa troca. Dá like, compartilha e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, galera.